Olá! Hoje eu queria conversar com vocês sobre muitas coisas. Uma delas é como eu comecei a ler inglês. Para mim falar como eu comecei a ler inglês, a gente precisa entender como eu vim parar aqui na Inglaterra. Eu tava gravando outro vídeo sobre um livro e aí eu pensei, isso talvez vai dar um bom vídeo. Então, eu queria começar com a minha história do inglês. Eu fiz inglês no colégio, mas assim, verbo to be só. E acho que é como a maioria dos colégios fazem atualmente, ou da minha época pelo menos. E aí eu incomodei muito meu pai porque eu queria entrar num curso de inglês. E meu pai me botou num curso de inglês. E eu odiei cada segundo daquele curso de inglês. Mas não era culpa do meu pai. Eu acho que o que eu esperava era muito diferente do que era a realidade, sabe? E eu fiz aulas em grupo. E aí parece que eu não conseguia avançar, sabe? Parecia que aquilo não fixava na minha cabeça, e dois, que eu não conseguia avançar no negócio. Porque sempre tinha alguém da turma que não era tão fluente, ou não conseguia acompanhar tanto o meu ritmo, ou eu era muito mais rápida que a turma. E aí eu não gostava de ficar fazendo esses vídeos, sabe? Essas aulas. Então, eu fiz um semestre de inglês, eu odiei. Cada segundo, eu fiz numa empresa X do Brasil. E aí eu simplesmente disse que eu não queria mais inglês. Junto disso, a minha professora de inglês no colégio mudou. E eu tinha um trauma muito grande, porque a primeira aula dela, ela falou inglês a aula inteira e eu não sabia inglês, sabe? Tipo, meus amigos, eles faziam aula de inglês, faziam um curso de inglês, então eles conseguiam entender a professora, eu não entendi nada da aula. E aí, por causa disso que eu entrei no cursinho. E parecia que o cursinho não tava me ajudando na aula, porque eu continuava não entendendo a aula. E o cursinho parecia que só me arrastava pra trás. Então eu desisti da aula e não fiz mais curso de inglês. Aí, quando eu me formei no colégio, eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Eu acho que todo mundo se forma no colégio tem esse momento, mas assim, eu nunca tive um sonho, sabe? Tipo, eu quero ser astronauta e aí eu estudar para isso. Eu quero ser médico. Eu quero ser veterinário. Eu nunca tive um sonho. E aí, eu não passei no vestibular. E se eu passasse também, eu tenho certeza que eu ia odiar o curso que eu tinha escolhido, porque eu escolhi o curso por ser o mesmo curso da minha melhor amiga, pra gente continuar estudando junta. E aí, eu não passei no curso, e eu falei pro meu pai, e agora? Daí ele, se tu quiser, você tem uma prima na Inglaterra, vai lá e faz um intercâmbio lá, aprende inglês. Porque inglês é muito importante, você tem que aprender inglês, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu comecei a ver sobre, fiz um curso de inglês que foi ok, mas era basicamente eu e o professor. Então, tipo, foi onde me ajudou bastante meu inglês, sabe? Me deu muito pânico de vir, sabe? Tipo, muito pânico de vir, porque eu não queria vir sozinha. Eu dei um jeito de passar na faculdade. Porque assim, eu não queria vir, então eu tinha que passar numa faculdade pra não precisar vir, então eu passei. E aí, durante a faculdade, eu fiz curso de inglês de novo em outra escola. E eu continuava achando muito chato, muito maçante, muito enrolado. Parecia que não ia pra frente, parecia que o não fluía, sabe? E aí, eu entendo algumas coisas em inglês, eu assisto a maioria das coisas com legenda, em inglês, com legenda em português e tal. Mas eu nunca tive vontade de estudar inglês, sabe? Parecia que não ia ser útil, não sei. A única utilidade que eu via era ler artigos da faculdade. E eu ficava tipo, eu posso jogar no Google, sabe? Por que eu vou aprender isso? E aí, depois da faculdade, me formei, mudei de curso, fiz um monte de coisa nesse meio tempo, não estudei nada de inglês. E o Caio queria um desafio na carreira dele e ele resolveu vir pra Londres. E ele perguntou se eu ia vir com ele. E eu falei que sim, porque ele era meu parceiro, na época ele era meu namorado. E eu falei, tipo, eu gosto muito dele, eu amo ele, então eu posso acompanhar ele, sabe? Tipo, é uma coisa que faz sentido eu acompanhar ele. E daí eu falei que sim. E aí a gente ia vir pra cá. Aí começou a me bater o desespero, porque assim, na minha cabeça eu não sabia nada de inglês. Nada de inglês. E não é algo assim, tipo, não, eu sabia, tipo, the book is on the table e só. Algumas cores, os números, e era isso que eu sabia na minha cabeça, sabe? Verbo to be, porque verbo to be todo mundo sabe. Ou, né, quem teve o básico de inglês na escola sabe.
E aí eu fiquei pensando, o que eu faço agora, sabe? E aí eu tive que entrar em outra escola de inglês. E aí a gente conseguiu fazer 2 semestres condensados em um. Então eu fiz 2 níveis em um semestre. E aí o Caio me falava, começa a assistir as coisas em inglês, começa a ler em inglês, começa a pensar em inglês, começa a falar em voz alta em inglês. E eu nunca conseguia fazer essas coisas. Porque parecia que eu nunca sabia as palavras. E parecia que nunca ia dar certo, sabe? E por mais que eu via a minha evolução na aula, parecia que não era o suficiente. E aí eu tive a genial ideia, assim, ó. Ideia de jirico, de me inscrever num curso quando eu chegasse aqui. Mas não era um curso de inglês. Era um curso de Data Science, que é da minha área. E eu não pensei muito, sabe? Eu só vim. Tinha 1000 coisas pra resolver, 1000 papeladas pra resolver. A gente trouxe os cachorros do Brasil. Era muita coisa pra resolver. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas da internet de inglês. Eu falava, me recomenda um canal. E todo mundo falava, não tem ninguém que eu conheça que tenha um canal britânico. E eu ficava tipo, ai meu Deus, ai meu Deus. Porque a gente sabe que o inglês britânico é muito diferente do inglês americano. Principalmente o sotaque. E aí eu tava com muito medo, e daí eu falei, livros em inglês e tal, pra mim começar a ler, mas eu não conseguia me empolgar a ler. Eu lia, tipo, a primeira página e desistia. E aí eu comecei a entrar numa paranoia, assim, horrível. Aí chegou a data da viagem e eu vim. E foi o primeiro momento que eu realmente precisei usar o inglês que eu não tinha. Porque eu trouxe os cachorros e perderam os cachorros no aeroporto. E aí eu tinha que falar com as pessoas pra achar os meus cachorros. E era assim, era e eu não tinha celular, eu não tinha Google pra traduzir, porque eu não tinha área. Eu não conseguia ligar pra empresa que trouxe as cachorras, eu não conseguia ligar pro Caio resolver os problemas pra mim, eu não conseguia fazer nada. A única coisa que eu conseguia falar era, tipo, o inglês que eu tenho, eu preciso desenrolar aqui, ou achar um brasileiro que consiga desenrolar comigo. No fim, eu consegui desenrolar o meu e tinha uma brasileira que perdeu a mala, eu consegui desenrolar a mala dela também. Achei as cadelas e vim pra Londres. Aí quando eu cheguei aqui, eu fiquei um mês aqui e era tudo muito diferente, assim, tipo, a gente tem que reaprender tudo quando a gente é imigrante, sabe? Reaprender lei, reaprender mercado, reaprender nome das coisas, reaprender andar, principalmente aqui, que a rua é mão invertida. Então, aprender a andar na rua. Nossa, tu aprende tudo do novo. E aí tinha mais um fator pra mim, que era o inglês. Aí, um pouco antes de começar esse curso, eu ganhei um computador pra esse curso. E esse computador veio sem a parte da tomada, veio só com o cabo. Aí eu tive que ir no shopping pegar a parte da tomada. E o Caio não podia ir comigo. Porque ele tinha que trabalhar, então eu tinha que ir sozinha. E aí eu fui na cara e na coragem, e eu cheguei lá e eu falei, olha, eu preciso da tomada. E eu nem sei como falava tomada. E eu falei, eu preciso da parte que eu ligo o computador na parede. Tipo, aí os caras ficaram me olhando. Eu falei, a parte assim. Aí o cara, não. Eu falei, yes. Ele, mas tem, você trouxe o computador e tal. E deles, não, mas é que vem aqui embaixo do manual. Opa, não tem mesmo. E aí foi a primeira vez que eu desenrolei real, assim. Tipo, a segunda vez, né? A primeira foi no aeroporto, a segunda foi essa. Desenrolei real em inglês sozinha. E aí, nesse mesmo dia, eu fui numa loja, numa livraria. Porque todas as vezes que eu tinha ido em livraria com Caio... Eu amo livraria, eu amo livros, eu sempre amei livros. E todas as vezes que eu ia na livraria com Caio, eu ficava muito chateada. Porque eu olhava todos aqueles livros e eu pensava, eu nunca vou conseguir ler esse livro. Então, o primeiro livro que o Caio me deu foi, tipo, o lançamento do Crescent City 3. E ele falou, leia. E eu fiquei, tipo, eu não tive coragem de começar ele ainda. Ele ainda tá aqui, ó, na minha estante. E eu ainda não comecei ele, porque eu fiquei com muito medo de não entender a história. E eu amo essa série, é a série que eu mais amo dela. Então, eu fiquei namorando esses livros na livraria e eu comprei este livro. A Good Girl's Guide to Murder. Eu comprei esse livro.
E eu pensei muito, eu namorei muito, eu me incomodei muita gente no Instagram perguntando o que você acha do inglês desse livro. Perguntei pra moça da livraria o que ela achava do inglês desse livro. E aí eu decidi que eu ia começar a ler esse livro. E aí um mês depois eu comecei o meu curso. E eu lembro que o primeiro contato, assim, que eu tive foi com a Tommy, que é minha amiga, que eu fui tomar café com ela outro dia. E, gente, ela fala muito rápido. E ela fala um inglês nigeriano, se eu não me engano. Então, um sotaque nigeriano. E sentou junto dela uma outra menina que falava um inglês tipo de Oxford, que é um inglês muito puxado, assim, muito posh, muito inglês de patricinha, sabe? Tipo Bridgerton, assim, um inglês muito. E eu não entendia nada que elas falavam. E comecei a ficar muito em pânico, porque eu tinha 3 meses de curso. E foi muito caro esse curso. E eu não entendia. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a falar mais devagar comigo, porque eu pedia no início. E aí, com o tempo, elas começaram a acelerar e eu comecei a acelerar junto. E aí, deu tudo certo. Então, eu comecei o bootcamp e, junto do bootcamp, eu comecei esse livro. No início, foi muito ruim. Foi muito ruim, eu não sabia muitas palavras. E aí, eu escrevia em cima da palavra o significado dela em português. E eu fui fazendo isso, tipo, o livro inteiro. E era muito difícil pra mim, porque eu tinha que pensar, entender o enunciado, e daí na minha cabeça eu tinha que entender cada palavra. E aí, junto disso, eu falava inglês o dia inteiro. E eu fiquei muito cansada, sabe? Mas na minha cabeça eu ainda não sabia o inglês. Mesmo falando inglês o dia inteiro, e mesmo lendo o livro em inglês. Aí, quando eu acabei esse livro, tem muitas marcações, porque eu tive muitas teorias e muitas coisas que eu gostei muito nesse livro. Foi o primeiro livro que eu li em inglês, então ele foi muito especial pra mim, sabe? E eu terminei o livro, eu olhei pro Caio e eu falei, meu, eu terminei um livro em inglês. E ele, sim, parabéns. Eu fiquei tipo, mas como se eu não falo inglês? Ele, sim, você fala inglês, você terminou o livro em inglês, você passa o dia inteiro falando inglês. E eu falava que eu não falava inglês. Aí depois disso eu comecei a ficar muito cansada no bootcamp, porque é um negócio no curso, porque é um negócio muito pesado, sabe? Tipo, é. Intenso seria a palavra. E eu não consegui mais ler nada em inglês. Daí eu comecei a voltar a ler coisas em português, porque eu me sentia mais confortável, seria a minha forma de descanso, porque inglês ainda pra mim é um estudo. E eu terminei o curso entendendo tudo, falando com todo mundo. E aí depois que eu terminei o curso, eu comecei a ler outros livros em inglês. E foi só evoluindo, assim. Então agora eu já li acho que uns 8, 9 livros em inglês. Totalmente em inglês. E eu fico muito feliz com isso. Mas ao mesmo tempo, eu penso que eu ainda não sei o inglês. Quando eu penso que eu tenho que sair de casa, me bate uma certa ansiedade, me bate uma certa. Ai, meu Deus, eu preciso falar inglês com as pessoas. Mas eu sei inglês. Mas na minha cabeça eu não sei inglês, eu me auto-saboto. Eu parei, agora, olhando, eu terminei um livro ontem, e daí eu parei pra pensar sobre. Eu não anoto mais palavra nenhuma nos meus livros. Se tem alguma palavra que eu não sei, eu pego o contexto da frase. Eu não preciso traduzir cada palavra. Diferente do que eu fiz no primeiro livro que eu li. E eu fiz um bootcamp em inglês, eu conversei com as pessoas em inglês. E agora eu tô num clube do livro. Esse vai ser o nosso livro do clube de inglês. Do clube do livro, que eu participo aqui da biblioteca. E ele é um livro de não ficção. E eu fui no encontro do último livro que eles tiveram. E tem uma menina que é do Afeganistão e ela falou que ela sentiu muita dificuldade do inglês desse livro. E aí, é um grupo de senhoras, além dessa menina, e as senhoras estavam falando que sentiram muita dificuldade do inglês daquele livro, não desse, né, do livro de junho, esse é o livro de julho, e elas sentiram, e elas nasceram aqui, elas foram criadas aqui, elas têm 80 anos, elas viveram uns 80 anos aqui. Então eu penso que seria, no Brasil, meio que a gente lê um Machado de Assis ou algo nesse sentido. E aí agora a gente tem que ler esse aqui, dizem que é mais leve, que o inglês é mais tranquilo. Vamos ver. O outro livro eu não li, porque eu entrei no clube muito pro final do mês, então não dava tempo de ler. E agora a gente tá nesse livro. E depois desse primeiro livro, eu já li inúmeros outros livros. Eu li Radio Silence. Esse aqui eu não gostei muito, mas o inglês dele foi muito fácil.
Esse aqui, o inglês, foi fácil também, mas ele tem umas palavras mais difíceis, mais específicas, porque ele fala muito sobre assassinato e tal, então não é um tipo de conteúdo que eu assisto. Então, não era tão fácil o inglês. Eu li Icebreaker também, é um romancezinho, é fofo. O inglês dele no início eu achei muito chato, principalmente porque eles são patinadores de gelo, então tem muito termo específico de patinação de gelo, que também não era meu foco, mas não eram palavras que eu conhecia, né? Mas depois, acho que de 20% a história já se tornou ok, assim, tipo, eu já conseguia diferenciar o que era um salto triplo carpado duplo, o nome do negócio, ou o que eu realmente precisava entender da frase. Eu li Flawless também. Flawless é sobre rodeio, então todos os livros de rotina, eles vão ter algum tema específico, então vai ter palavras específicas, mas ao mesmo tempo, depois que você passa, tipo, dos 20%, você começa a entender. Você, por exemplo, aqui tem umas 2 páginas que ele fala só como é a pontuação do rodeio. Ele monta em bois e ele fala por 2 páginas como é a pontuação. Gente, não me interessa como é a pontuação, então não me interessa esse inglês, entendeu? Tipo, eu só pulei, porque não me interessava. E tá tudo bem, porque eu tô aprendendo. Mas se alguém que se interessa por rodeio, esse livro aqui vai ser bem mais fácil do que o livro de patinação do gelo. Se é alguém que patina no gelo, vai ser muito mais fácil aquele do que esse. E eu gosto muito de ler fantasias. E uma das primeiras fantasias que eu li foi Fort Wing. Confesso que li pela hype, amei, vale cada centavo esse livro. Ele é incrível, incrível e incrível. O inglês dele tem umas partes meio chatas, tem umas partes meio difíceis, mas depois de um ponto assim, só vai, entendeu? Tipo, tem partes do dragão, tipo, a asa, o nome do livro é Quarta Asa, né? Então, o wing é a asa. Mas aí tem o nome das classes, daí é tipo, dedo do dragão. Gente, garra, não é dedo, é garra. Gente, não é um negócio que eu tô acostumada. Teve uma cena que foi a cena que eu mais comentei com o Caio, que eles têm uma prova pra entrar no quartel. E aí, essa prova, até hoje, eu não sei o que é. Porque enquanto eu ia lendo, eu ia imaginando coisas diferentes. Então, tipo, eu traduzia a palavra como parapeito. Mas a minha cabeça não parecia parapeito. Às vezes parecia uma corda bamba. Mas às vezes parecia tipo um muro. Então, assim, eu ainda não sei o que é. Vamos esperar a adaptação pro cinema, né? Pra ver o que é. Mas foi muito divertido mesmo assim, mesmo eu imaginando coisas que eu não sei se é a real, sabe? Então, tipo, talvez, se tiver uma adaptação, quando eu ver a adaptação, eu falo, olha, não foi assim que eu imaginei, sabe? E tá tudo bem. E esse foi um dos primeiros livros que eu li em inglês de fantasia, então. E o outro livro que eu li em inglês de fantasia foi Stolen Her. Eu já tinha lido Príncipe Cruel, eu amei a trilogia do Príncipe Cruel. E eu peguei esse aqui pra ler, porque eu achei, tipo, eu amava o Oak. Oak? Oak. No Príncipe Cruel, eu achei que ia ser nossa, muito bom o livro, e daí ele não é narrado por ele. Desenhei aqui uma cara de palhaço. Mas o inglês dele é bem mais difícil do que o do Fort Wing. Tem muitas coisas muito detalhadas, muitas coisas muito específicas desse mundo. Eu li o Príncipe Cruel em português, então eu já conhecia o mundo e mesmo assim foi meio difícil entender o que estava acontecendo aqui. Eu acho que lá por 50, 60% do livro que eu realmente comecei a aproveitar. Eu não sei se é por causa do livro ou por causa do inglês. Eu tô com o segundo a sequência desse aqui, eu ainda não tive coragem de começar, porque eu tô com medo de ter sido em inglês, sabe? E daí, ao mesmo tempo que eu penso, nossa, eu nunca vou conseguir, eu penso, olha tudo que eu já fiz, sabe? Olha todos esses livros que eu já li. E eu fico muito feliz com isso. Eu li também Like a Charm. Esse aqui é um livro britânico, então pra mim foi muito gritante a diferença do inglês dele pros outros ingleses. Dos outros livros, porque é muito britânico. Eu não sei explicar a diferença, mas, por exemplo, elevador
no inglês americano é elevator e aqui no inglês britânico é lift. E aí, por exemplo, aqui eles falam em lift. Então, foi bem legal, foi bem rapidinho de ler também. O inglês não foi tão difícil. Ele fala sobre bruxas, foi muito legal. E esse aqui foi o último que eu terminei. Ele foi bem mais fácil de ler do que os outros. Acho que talvez tenha sido por ser o último que eu li. Então, tipo, nossa, eu já li muita coisa. E foi bem legal também. Eu fiz um vlog de leitura dele. Acho que tá aqui no canal. Não sei se não tá ainda, vai sair. Eu acho que foi isso que eu li em inglês. Eu tava olhando ali pra ver se era só isso. Então, assim, muita coisa ainda precisa evoluir. Muita coisa ainda eu preciso melhorar, meu inglês principalmente, mas é tão bom ver minha evolução, sabe? Nossa, eu já li tudo isso. Quando eu cheguei aqui, eu chorei na livraria porque eu achei que eu não ia conseguir ler. Pegue um livro fácil se você quer começar a aprender inglês. Incomode as pessoas que estão no Instagram, no YouTube. Que livro eu leio? Que livro eu leio? Que livro eu leio? E eu acho que é isso. Minhas indicações de livros, então, são livros de cotidiano, livros de dia a dia. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, dá um like. Comenta aqui embaixo um livro que você leu, um livro que você quer ler, o que você acha de um livro, se é fácil, se é difícil, se quer perguntar sobre um livro. Talvez eu tenha lido, talvez não tenha lido. Mas é muito bom saber que tem outras pessoas que passam pelos mesmos pensamentos que a gente diz. Será que eu vou conseguir? Então é isso. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!